Livro Tire a Morte da Sua Vida, capítulo 9, Aspectos relevantes sobre o desencarne. Tentarei de forma resumida expor os momentos que circundam a grande passagem. Reconhecemos que o conhecimento dessas etapas dará ao leitor amigo horizontes mais firmes, em que a análise de tais momentos trará alívio à nossa alma sequiosa de amparo fraterno. Destacamos como principais etapas do desencarne o preparo, o desligamento do perispírito, o sono reparador e o velório. Vejamos, então, como esses momentos, que são de fundamental importância para o entendimento do processo como um todo, se caracterizam diante do desencarne. O preparo. Este é o único tópico que se realiza fora do momento da morte, uma vez que toda a nossa existência terrestre tem como intuito elevar o ser na escala evolutiva, progredir o pensamento rumo à divindade. E para isso, compulsoriamente passaremos pela chamada morte. Passamos a vida inteira preocupados com nossos interesses mais imediatos, quais sejam os de encontrar os meios mais dignos para a nossa sobrevivência material. Em nossa mente passam somente flashes, lembrando-nos da morte. Quando um amigo ou um parente desencarna, sobretudo se for de forma repentina, acende uma luz, uma espécie de alerta e começamos, então, a pensar na morte, interrogando-nos com perguntas do tipo: e quando for minha vez, o que será que eu vou encontrar? É um momento passageiro que dura dias, às vezes semanas. Procuramos Deus, oramos, pedimos mais um tempinho de vida, às vezes pedimos para morrer dormindo. Contudo, nunca vem à nossa mente a vontade concreta de mudarmos um pouco, de nos prepararmos para esse momento. O mais lógico seria procurarmos de todas as formas conhecer o assunto, aproximarmos dessa realidade para encarar o que ela nos reserva, pois só assim é que poderemos o medo da morte e de morrer. Acabaremos com todo o miticismo e com toda certeza derrotaremos o fantasma que habita em nós, matando-nos pouco antes mesmo de a morte chegar. Não foi o caso de um grande amigo nosso, o senhor Márcio, espírita, preocupado com as questões normais do dia a dia. Certa feita sentiu um mal-estar e foi parar no hospital. O problema crescia e a certa hora, após ter experimentado tantas dificuldades com a doença, disse-nos: eu só não queria morrer agora. Ainda tenho tanta coisa para realizar. Então falei-lhe: mas o senhor está com medo? Fala tanto que não devemos temer a morte. Só um pouco. Não me lembro de ter passado por isso. Além do mais, não poderia falar nas palestras que ministrei. No fim, curou-se da doença. Sabíamos antecipadamente que o caso dele não era grave. Ninguém pense que o fato de estarmos no centro espírita nos credencia a perder o temor da morte. É preciso conhecer o que é a morte. É preciso saber o caminho que seguimos, muito embora seja natural para qualquer ser humano sentir ter de deixar muitos anos de convivência com os seus entes queridos, seus amigos e os ambientes que frequenta. Não falo aqui do medo, mas tão somente das relações que criamos. E é perfeitamente normal sentirmos que deixaremos por algum tempo esses afetos que fazem parte de nossa vida. Vejam o que nos conta Carlos Imbansaí no livro O que é a Morte, sobre os tratamentos que se davam à morte. Os frades trapistas da Tebaida tinham uma divisa: Memento Mori. Era uma ordem religiosa fundada em 1140. Viviam tristes, silenciosamente. Quando se encontravam, um dizia para o outro: lembra-te de que vais morrer. Memento
more. E isto com a voz mais lúgubre possível. E questionavam a caminhar sem olhar para os lados, sem mover os lábios, como se fossem múmias ambulantes. Esses frades representavam a morte com o seu mais terrível aspecto. Ao saírem das celas ou caminharem em filas, mãos no peito, cabeça baixa, poder-se-iam dizer que era uma morte em marcha, e deixaram-na com o fim das alegrias, o fim da vida, o fim de tudo. É a partir desse tipo de comportamento, de visão sobre a morte, que nos afastamos dela. E como já disse, é muito difícil ter no seio familiar conversas sobre esse assunto. Lembro-me de que, quando criança, jamais podíamos falar sobre a morte, e se falássemos na hora das refeições, podíamos até apanhar de nossas tias. Como se pode dialogar sobre a morte se todos os adultos não suportam o tema? Portanto, crescer sem o temor dela é muito difícil. Entretanto, o preparo faz no decorrer da vida, de forma como conduzimos nossa maneira de pensar, de agir, com toda a certeza, aquele que pautou sua caminhada por caminhos retos estará mais bem preparado para ela. Isso não quer dizer que aqueles que se encontram consigo mesmos com o bom caminhar, já na fase avançada da vida, não estejam preparados. Não, de forma alguma, não é isso que estamos dizendo. Falamos da pessoa que busca sua melhora, a aproximação dos ensinamentos divinos, conhecer como funciona o processo. Esta sim terá melhores condições de compreender o momento extremo da vida carnal. Mas o Espírito dá-nos os meios para alcançarmos esse preparo. Aproxima-nos daqueles que partiram primeiro para a verdadeira pátria, ajuda-nos a compreender de forma clara e objetiva qual o nosso verdadeiro papel e para onde vamos. O desligamento do perispírito. É em O Livro dos Espíritos que vamos encontrar as primeiras explicações do processo de desligamento, pois, para Allan Kardec, se fazia mister descobrir a causa das questões importantes para a resposta dos problemas para os quais não se tinham explicação sobre o tema em pauta. Vamos conferir a elucidação desse mistério nas questões número 155 e 155A, respectivamente. Como se opera a separação da alma e do corpo? Quando os laços que o retinham se rompem, ela se desprende. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Esses dois estados se tocam e se confundem de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o retinham no corpo físico. Eles se desatam, não se quebram. Conforme nos informam os autores espirituais André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e Dr. Bezerra de Menezes, entre outros, esse é o momento em que os técnicos, digo técnicos porque só especialistas espirituais com alta capacidade podem operar o desligamento do corpo físico com o perispírito. Fazem grandes esforços analisando, estudando o melhor momento, as condições do espírito e do ambiente que o cercam. É, na realidade, uma hora de muita seriedade, de muita sintonia com os mestres da espiritualidade, para que esses técnicos realizem um trabalho tranquilo. É sobretudo no conhecimento do perispírito em sua ligadura
que se situa a resposta para o êxito dos trabalhos, porque é o perispírito que intermedia as sensações do espírito. Por isso, enquanto existe alguma ligação entre o corpo físico e o perispírito, o espírito sofre as sensações transmitidas pelo corpo. É nas observações de Kardec, uma repercussão moral, um efeito muito material. Leon Denis assim se expressa. É pelas correntes magnéticas que o espírito se comunica com a alma. É pelos fluidos nervosos que ele está ligado ao corpo. Esses fluidos, postos que invisíveis, são vinculados, poderosos, que o prendem à matéria do nascimento à morte, e mesmo nos sensuais, eles se conservam até a dissolução do organismo. A agonia representa a soma de esforços realizados pelo perispírito, a fim de se desprender dos laços carnais. Essa conexão com a evolução do ser tende a ser sutil, até sua desnecessária agregação com a carne. Mas o processo é longo. Quanto mais elevada for a condição espiritual, menos precisará do corpo físico. E parece que esse processo evolutivo, por ser uma lei, se revela no desprendimento da alma. No livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, André Luiz relata-nos um fato digno de análise. Dona Elisa acabara de desencarnar. Estava presentes ao Luz, Hilário e André Luiz, o primeiro orientador da equipe, os dois últimos na qualidade de aprendizes, no que Hilário fixou o laço prateado entre o corpo hirto e a recém-desencarnada e indagou: não podemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Não, explicou o orientador. Esse elo tem a função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. Pelo visto, não restam mais dúvidas acerca do desligamento do perispírito de sua companhia permanente ao espírito, solidificando seu crescimento em todas as circunstâncias, na carne ou na espiritualidade. Só trabalhadores com vasta experiência, credenciados, poderão operar o desligamento. Observem que não basta ter uma condição moral elevada, uma vez que esse ato de desligar tem repercussões profundas no campo das sensações do espírito. É no perispírito que se situa a ação de exteriorizar o pensamento do espírito por todo o agregamento que existe entre eles. Faz-se necessário conhecer suas repercussões sensoriais no momento do desencarne. Na verdade, enquanto não forem rompidos os laços que unem o corpo físico ao perispírito, não se consuma a desencarnação, pois ainda se registra uma ligação, mesmo que sutil, que vitaliza de alguma forma as células derradeiras que acompanham essa união. É como se ainda existisse uma permuta do espírito vital entre o corpo carnal e o corpo perispiritual. É fato conhecido e descrito na literatura espírita que quando os mentores espirituais encontram dificuldades no processo de desligamento, até mesmo quando os familiares não aceitam a morte do ente querido, retendo-o por meio de pensamentos, esses mentores providenciam uma pseudo-melhora no quadro clínico do paciente. Seu intuito é fazer com que os parentes relaxem e se recolham a seus lares, com a mente mais tranquila e equilibrada. Quando então, esses técnicos da espiritualidade iniciam com segurança o desligamento perispiritual.
Podemos adquirir grande aprendizado sobre o desligamento do corpo no livro Tramas do Destino, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Pilomeno de Miranda, que nos mostra as dificuldades que são encontradas nesse momento e como nosso campo mental reflete, ajudando ou criando obstáculos para o trabalho das equipes espirituais. Como a humanidade, com a humildade e a resignação lhes assinalassem os últimos meses da existência, pôde ela transubstanciar as energias, o fluido vital e receber dos operosos benfeitores da técnica de desencarnação valioso concurso espiritual. Ao se operarem os mecanismos da separação do espírito em referência dos despojos físicos, cuidou-se de, nas zonas ou centros da vida vegetativa, que são os últimos a serem movimentados em qualquer processo de desencarnação, extrair e dispensar convenientemente os fluidos mais densos que poderiam servir de pastos à vampirização dos parasitas espirituais que habitam as necrópolis. Outros sim, graças à mudança de atitude mental que nela se opera, os inimigos e perturbadores que teimavam em longo curso por manter a construção obsessiva de quem competia a ela libertar-se, afastaram-se naturalmente na sucessão do tempo. Assim, se processa o desligamento num grande empenho que as equipes espirituais travam a fim de nos dar liberdade e serenidade para o novo mundo em que vamos viver. Morrer nem sempre significa libertar-se. A morte é orgânica, mas a libertação é de natureza espiritual. O sono reparador. Os seres que vivem no meio terrestre muito têm de aprender acerca do estado que os espera depois da morte, ou seja, do instante em que o espírito se destaca do organismo corporal. Quando morri, ou mais exatamente quando meu corpo morreu, eu me julgava mais vivo do que nunca e esperava receber ordem de um novo pulo para frente. Ao ser ferido pelo projétil que me matou, estávamos separados do nosso regimento e tentávamos com grandes preocupações pôr-nos de novo em contato com ele. Algumas vezes os espíritos desencarnados, ao se acharem sós no meio desconhecido, são tomados de grande pavor, mas isso só se dá com os que em vida foram profundamente egoístas e nunca dirigiram seus pensamentos. Nunca dirigiram seus pensamentos a Deus. Contudo, em chegando o momento, esses espíritos são ajudados e animados por seus espíritos guias, mas lhe é preciso primeiro adquirir uma espiritualidade suficiente para se acharem em condições de perceber os espíritos guias. Quase todos os desencarnados passam por um período de sono reparador que pode durar um dia ou dois, como pode durar semanas e meses. Isso depende das circunstâncias em que morreram. E quando os espíritos recém-chegados despertam do sono reparador, seus guias intervêm para informá-los do adestramento espiritual
que a cada um se acha reservado. Essa comunicação consta do livro A Crise da Morte, de Ernesto Bolzano, e foi dada por Tini, rapaz de 18 anos que desencarnou na Primeira Guerra Mundial em abril de 1917. Esse momento de perturbação se dá quando o espírito transpõe a grande passagem. É uma espécie de entorpecimento. Ele não consegue expandir suas ideias, mas consegue receber os pensamentos que são dirigidos a ele, vindo de pessoas amigas, das que sabem nutrir em seu coração a chama do amor, da fraternidade. Todas as atividades psíquicas ficam em estado de latência adormecidas, e esse estado de dormência vigora em função das condições morais e intelectuais do espírito. Aos poucos, começa o espírito a sentir a normalidade de suas faculdades e inicia, por assim dizer, o despertar para uma nova realidade, enxergando com a visão perispiritual o seu lado habitual, qual o mundo consciencial que seu espírito tem condições de vibrar, utilizando aqui um termo espírita. Esse instante é de suma importância sem igual, pois é nele que o espírito divisa seu crescimento, se souber aproveitar o empréstimo carnal que lhe foi concedido, ou se ainda não tem consciência do que representa a escola terrena e terá de repeti-la em outra existência, quase nas mesmas condições anteriores. No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, Allan Kardec expõe um número considerável de relatos daqueles que alcançaram o despertar no novo mundo. Seguem duas comunicações extraídas do livro referido, que certamente nos darão a dimensão exata do processo que se realiza por conta do sono reparador, objeto deste tópico. Comunicação dada em 8 de fevereiro de 1865 pela senhora Foulon. Diz ela o seguinte sobre sua passagem: eu sofri, mas meu espírito foi mais forte que o sofrimento material que o desligamento me fazia provar. Encontrei-me depois do supremo suspiro como em sincope, não tendo nenhuma consciência de meu estado, não sonhando com nada, e numa vaga sonolência que não era nem o sono do corpo, nem o despertador da alma. Assim permaneci por longo tempo. Depois, como se saísse de um longo desfalecimento, despertei pouco a pouco no meio de irmãos que não conhecia. Esta outra comunicação dada por Jean Reinaldi, um espírito considerado feliz, descreve sua passagem. Senti o momento da libertação aproximar-se, mas feliz que muitos, ela não me causou angústias, porque lhe conhecia os resultados. Embora fossem maiores do que pensava, o corpo é um entrave às faculdades espirituais, e quaisquer que sejam as luzes que se hajam conservado, são sempre mais ou menos abafadas pelo contato da matéria. Dormi esperando um despertar feliz. O sono foi curto e a admiração imensa. Como se vê, o sono reparador é muito diferente em cada caso. Nenhum desencarne, por mais semelhante que sejam, as condições espirituais é de idêntica forma relativa ao sono reparador. Esse momento tem uma complexidade muito profunda e de difícil avaliação, uma vez que com a percepção de que antes havia um corpo material,
para corresponder-se. A partir de então, em função do desligamento do cordão prateado, o perispírito recebe um choque que o adormece. Prepara-se assim para retornar ao mundo espiritual. O velório. Infelizmente, em muitos ciclos sociais da Terra, vigem o anedotário fersênino, os comentários desairosos, as recordações vinagrosas com que relembram e envolvem os desencarnados nos velórios dos seus despojos. Isso, não raro, infringe-lhes perturbações e angústias, fazendo-os experimentar selvagens sensações condizentes com a natureza das referências pejorativas que lhe dizem respeito a paixões de que ainda não se libertaram, ou amargurando-os com que preferiram esquecer por todo sempre, se possível. Nem o elogio fúnebre mentiroso, nem a indébita homenagem bombástica e pomposa, nem ainda menos a santificação apressada e incoerente de que passam a desfrutar muitos espíritos, tampouco a moralidade, o humor chulo, a impiedade, derramando lodo e lama em suas lembranças, sem exceção nenhum, sequer se encontre encarnado, se eximinará a esse renascimento que a morte biológica impõe incansável. Esse texto foi extraído do livro Tramas do Destino, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Pilomeno de Miranda. Imaginemo-nos lutando para desvencilhar-nos do corpo físico às portas do velório, com a mente aturdida, sem saber ao certo para onde iremos, olhando algumas pessoas fazendo-nos as últimas visitas, numa hora em que precisamos de equilíbrio, silêncio e, sobretudo, oração por parte de todos os que estão ali. No momento em que se vê, é um zum, 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 a falar que quando em vida era isso ou aquilo, o gargalhar, inventando muitas vezes situações pelas quais o indivíduo nunca passou, maculando sua imagem, que naquele momento nem sabe ele como se portar diante da paisagem que lhes descortina. Certa feita, fomos ao velório de uma pessoa muito querida, pai de família, trabalhador e honesto, homem de reputação íntegra. Pois bem, às tantas horas, já próximo do horário do sepultamento, um grupo de homens começou a rir, gargalhando. Comentavam que o falecido não era aquela pessoa que imaginavam. Diziam que, no futuro, a verdade sobre ele seria revelada. O tom de voz era tal que nos outros salões, onde se velavam outros corpos, se ouvia bem. Quando a viúva do desencarnado ouviu as anedotas e os comentários desrespeitosos, de pronto não mais conseguiu fixar-se em suas súplicas, pelas quais rogava a ajuda do Pai Celestial para o esposo recém-desencarnado. Imagine as dificuldades do espírito recebendo essas impressões. Se já é difícil o processo em si mesmo, em silêncio, que dirá com perturbadores no local, não respeitando o momento em que é por direito daquele que parte, que ao menos nos mantenhamos em silêncio, respeitando o desencarnado e sua família que sofre o impacto de sua ausência.
Não devemos esquecer-nos de que um dia atravessaremos os mesmos caminhos, vivenciando as mesmas circunstâncias. No velório iniciam-se algumas etapas do desprendimento. O desencarnado vê seu corpo dentro de um caixão. Sente-se aproximar do túmulo onde serão depositados seus despojos, muitas vezes não aceitando sua nova realidade existencial. Uma oração, uma rogativa ao Pai Celestial basta para dar alento, coragem e forças para o desencarnado vencer aquela etapa. Não importa seu passado, se aos olhos do mundo ele errou mais do que acertou. Trata-se de um momento importantíssimo para praticarmos a caridade e exemplificarmos nosso amor ao próximo. Não é demais lembrar que os técnicos espirituais têm muitas dificuldades no trabalho de desligamento, pois não dependem só deles os diversos procedimentos de ajuda que serão realizados em prol do espírito. Tudo isso se passa nos velórios. Imaginem quando necessitam de silêncio, concentração e preces para a execução de suas tarefas aqueles que estão trabalhando no desligamento e quando prejudicam aqueles que se comportam levianamente nesses locais. Portanto, tenhamos respeito e carinho por aqueles que se retiram do campo de batalha terreno. Se erraram, é sinal de que precisavam vir para a terra, assim como nós. Se a pessoa não gostava ou não concordava com o falecimento e vai ao velório para tecer comentários maledicentes, é melhor que fique em casa. Para terminar, vejamos o que diz a questão número 327 de O Livro dos Espíritos. O espírito assiste ao enterro de seu corpo. Ele o assiste muito frequentemente, mas algumas vezes, se ainda estiver perturbado, não se dá conta do que se passa. É por isso que se pede respeito nesse momento, porque eles estão ali acompanhando tudo, ouvindo os comentários. Resumo do capítulo. A passagem para o outro lado da vida será tanto mais tranquila e natural quanto direcionarmos nossos atos e pensamentos para o bem comum, sobrepondo os interesses da coletividade aos nossos, amando o próximo como a nós mesmos. O exercício do bem prepara o espírito para sua inevitável partida, assegurando sua felicidade no retorno à verdadeira pátria, o mundo dos espíritos. O desligamento dos liames que prendem o espírito ao corpo material é procedido por equipes socorristas, espíritos abnegados, preparados para esta nova operação. Elemento de salutar importância para o recém-desencarnado, a oração auxilia-o a ganhar serenidade e novas forças para adentrar o plano espiritual. O respeito e a resignificação daqueles que deixou para trás contribuem significativamente para a recuperação do espírito que desencarna sensível a essas manifestações vibratórias.